Olá! Nesse vídeo eu vou comparar as características simbólicas e arquetípicas do carneiro com o óleo essencial de tomilho. O óleo essencial de tomilho eu já citei, por exemplo, no vídeo da libélula, mas eu vou citar aqui também porque ele tem realmente muito a ver com essa questão do carneiro. Eu já fiz o vídeo das ovelhas, dos carneiros, dos cordeiros nessa quarta-feira, já está no canal. Nesse vídeo aqui não vou falar nem das ovelhas, nem dos cordeirinhos, vou focar no carneiro, porque o carneiro ele tem uma representação bastante diferente da representação das ovelhas e dos cordeiros, enquanto a representação das ovelhas e dos cordeiros no nosso inconsciente coletivo, em diversas culturas diferentes, é associado à pureza, à mansidão, à docilidade, àqueles que precisam de cuidado, que precisam de carinho, que precisam ser guiados, né? Como, por exemplo, nós vemos na cultura da religião católica ou da religião judaica, a questão do cordeiro sendo aquele que é guiado por pastores, como Moisés, como o rei Davi, como Jesus Cristo, né? Sendo que as pessoas seriam os cordeiros de Deus, os cordeiros de Jesus, e Jesus seria o pastor dessas almas, ou seja, ele cuida da pureza que nós temos em nós, né? E nós precisamos dele para cuidar de nós. O carneiro já tem uma simbologia quase oposta à simbologia da ovelha, porque ele é aquele animal que representa a força, ele representa o sol, o fogo, porque ele é o símbolo de Áries, né? Do signo de Áries, que é regido pelo planeta Marte, que é esse planeta da agressividade, da força, da impulsão, dos começos. Ele é o primeiro signo do zodíaco, representando o início da primavera, o equinócio da primavera, que é aquele momento mais fértil da roda do ano, né? É aquele momento que nós estamos saindo dos meses frios e escuros, ou seja, dos meses de introspecção, dos meses onde não nascem coisas, onde não há fertilidade, onde nós lidamos com questões do inconsciente, da morte, da finitude, para ser aquele do equinócio da primavera, ou seja, aquele que anuncia a volta do sol, a volta do fazer, a volta da virilidade. Ele é um símbolo de virilidade masculina, ele é um símbolo muito ligado ao sagrado masculino. Ele é aquele que é forte, aquele que faz, aquele que traz o sol, que traz a luz, que traz o fogo que vai aquecer a terra. E dela, então, vão nascer as coisas. Isso, claro, é ligado ao aparecimento da constelação de Áries no céu, que por si só, né, é ligada a essa questão dela aparecer no equinócio da primavera. E o equinócio da primavera justamente é aquele momento em que a natureza está muito fértil, está dando à luz não só a novas plantas, a plantações, e como também os animais estão dando à luz, e sendo os carneiros animais que são domesticados pelos humanos desde 9.000 anos antes de Cristo, eles se tornaram uma grande e importante fonte de alimentação, de aquele que dá carne, que dá leite, que nos aquece, que dá lã. E, portanto, essa era a época onde nasciam muitos carneirinhos. Então, os humanos vendo aquilo, eles viram no carneiro, né, naquele nascimento daqueles carneiros, a sua subsistência sendo garantida pelo ano todo. E, portanto, a imagem do carneiro como essa de que traz a luz, que traz o fogo, que traz a fertilidade. Ele aparece em diversas mitologias com esse sentido, né? No Egito, por exemplo, ele é associado ao deus Khnum, que é aquele deus que, segundo a cidade de Elefantina, criou a humanidade das lamas férteis do Nilo. Então, o Nilo, nesses meses escuros e mais frios, ele enchia para depois ele voltar ao seu volume normal e deixava ali os campos férteis para serem plantados, e então na primavera poderia-se começar a ver o que essa plantação já estava crescendo, que a fertilidade já estava voltando. Então o deus Khnum, que era também um deus carneiro, com cabeça de carneiro, representava essa fertilidade voltando, essa luz, esse sol.
novamente, esse fogo que ia aquecer a terra fria para que ela crescesse. Temos também o deus Amon, que é ligado a essa questão daquele Deus que é oculto, dos mistérios, aquele Deus que tudo sabe, e que é ligado também ao Deus Ra, ou Re, que é o Deus Sol, na figura de Amun-Re, que é justamente aquele que vai trazer a fertilidade, né? Aquele sol que reaparece e traz a vida. Também nós temos vários mitos gregos, por exemplo, o mito do Velocínio de Ouro, que eu conto bastante no outro vídeo, que é um mito enorme, mas basicamente é um mito que dá origem também para os gregos, no entendimento deles, a constelação, né, de Áries, né, e o mito de Áries, que seria um carneiro que se deu em sacrifício a Frísios para que ele pudesse dar essa lã de ouro que ele tinha para o rei de uma ilha e se casar com a filha desse rei. E esse manto de ouro, esse carneiro, ele se deu em sacrifício, primeiro porque os carneiros e ovelhas são símbolos também do sacrifício, né? As ovelhas são símbolos daquela que se dá em sacrifício ao que é mais alto, ao que é melhor, para que tudo renasça novamente de uma forma mais fértil e melhor, porque ele sabia que ao ser sacrificado ele ia se tornar uma constelação nos céus. E esse manto, ele foi guardado por esse rei no pântano do deus Marte, né? No pântano de Ares, deus da guerra, e por cima de um carvalho. Então nós temos aí na figura do carneiro essa figura masculina, essa figura de força, de poder, daquele que faz, daquele que acontece, daquele que se precisar bota fogo em tudo. E é exatamente o que o tomilho faz com a gente. Ele vai trazer essa força, ele vai trazer esse fogo, ele vai ser para aquelas pessoas que estão procrastinando, que não sabem o que fazer, que estão sem forças, que estão apáticos. O tomilho vai acabar com isso. A ideia é que o tomilho te traga energia. Então, vou trazer aqui para você o livro da Rind, que é o Sinergias Aromáticas. Vou ler a parte que ela fala sobre o tomilho, que é muito interessante, porque ela vai dizer aqui que as civilizações antigas usavam o tomilho mais pelo seu perfume e nas defumações do que propriamente como tempero culinário. E o nome dessa espécie é derivado da palavra em grego que significa fazer uma oferenda através da queima. Então já temos aí, que interessante, essa relação do tomilho com o fogo, né? Pensava-se que o tomilho revigorava e inspirava coragem. A coragem de um carneiro, né? A coragem de Áries, é um signo bem corajoso. Era uma erva sagrada para os druidas que as utilizavam para levantar o ânimo e dissipar a negatividade. No folclore, o tomilho era a planta na qual as fadas brincavam e frequentemente um canteiro de tomilho era deixado intacto para que elas pudessem usufruir dele. Então, ela já traz aqui essa ideia de que o tomilho é aquele guerreiro, é aquele que vai trazer força nessa perspectiva da psicoaromaterapia e da aromaterapia vibracional. Também vou trazer para vocês o que a Margaret Lembo nos diz sobre o tomilho. Então, segundo ela, o tomilho seria um bom óleo para superar as sensações de cansaço, depressão e inadequação. Porque, claro, além dele dar força, dar energia, ele também vai dar uma sensação de poder, de alto poder. Pensa num carneiro, ele é muito poderoso, ele cuida de todas aquelas ovelhas, ele briga com os outros carneiros, se for preciso, com força, com a cabeça. Então ele é aquele que usa o ímpeto, né? E para a gente usar esse ímpeto, esse fogo, a gente tem que ter também certeza de que a gente pode, de que a gente consegue, né? Ela também diz que o tomilho é usado para aprofundar a fé de que a força e a felicidade voltarão, né? Então a gente tem autoconfiança nisso. Além disso, ela também diz que o tomilho é bom para aguçar a memória e a concentração. E aqui eu vou fazer mais um parênteses de comparação, que as ovelhas e os carneiros têm uma memória muito boa.
Isso foi provado cientificamente. Se você quiser dar uma olhadinha lá no vídeo das ovelhas, elas são animais com memória muito acurada, que é interessante também fazer essa comparação aqui, né? E diz também que literalmente o tomilho ativa as células cerebrais, permitindo um fluxo fácil de percepção e foco mental. Use o tomilho para permanecer concentrado e em ação, de modo a poder, com mais facilidade, integrar o material em sua consciência e tê-lo sempre disponível quando precisar recuperá-lo. E vou terminar falando também a opinião aqui da Kai e da Bu nesse livro Aromaterapia e Técnicas Energéticas Sutis sobre o tomilho. Então, ela vai nos dizer que o tomilho remove os bloqueios energéticos e fortalece a energia. Ele nos ancora, promove vitalidade e bem-estar, vigor, ajuda a liberar o medo e a soltar os nossos bloqueios internos. Então, se você está procurando coragem, ímpeto, vontade de viver, vontade de fazer as coisas, aquele fogo interno, fogo de Áries, o tomilho é uma boa opção para você. E como utilizar? Aqui, falando para um público amplo, eu vou dizer que a melhor forma de utilizar é num colarzinho aromático ou numa pulseirinha, né, aromática, ou mesmo inalando somente, né, e fechando ali o vidrinho. Se for colocar no colarzinho aromático, coloca 1, 2 ou 3 gotinhas desse tomilho e fica no máximo 3 vezes por dia, no máximo meia hora cada momento, tá bom? Para que você não exagere e para que não haja nenhum problema nesse uso, tá bom? O tomilho é um poderosíssimo também anti-inflamatório, antibacteriano. Ele é aquele realmente guerreiro que combate o que a gente precisa, né? A procrastinação, os maus hábitos, e nos dá vontade de viver, de sair e de fazer as coisas. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com um novo animal e um novo óleo essencial. Eu vou deixar aqui também os endereços do meu Apoia-se, que é um site no qual você pode apoiar esse canal. Se você gostar das informações que você recebe, você me ajuda bastante para que eu continue com o meu trabalho. As doações vão de R$10, são bem baratinhas. Você pode fazer uma vez só, você pode fazer uma vez por mês. E também deixo aqui descrito o meu Linktree, no qual você vai achar produtos com as imagens dos animais que eu desenho, como por exemplo canecas, almofadas e pôsteres. Até mais!